Olá, estamos começando o Café Consciência e hoje a convidada é a professora Mariângela Belfiore Vanderlei. E o tema em questão é a gestão territorial e os desafios para essa organização. Só lembrando que essa é a primeira de uma série de 3 entrevistas feitas sobre políticas públicas sociais. Seja bem-vinda, professora, ao Café Consciência. Muito obrigada. Primeira vez que eu venho a Chapecó, é um imenso prazer ter entrado em Chapecó pela UNO Chapecó. Bom, então para a gente começar, professora, o que significa organização territorial e qual a interferência do assunto nas nossas vidas? Bem, para a gente falar de organização territorial, a gente teria que falar um pouquinho das políticas, né, do desenho das políticas públicas, especialmente das políticas sociais. Essas políticas hoje elas estão desenhadas para acontecerem nos territórios. O que são os territórios? Os territórios são os locais de vida das pessoas, onde as pessoas vivem, moram, estudam, buscam serviços, não é? E há todo um desenho dessas políticas de modo a que elas sejam focadas nos territórios e nas políticas sociais especialmente, a questão também das famílias. Então, famílias e territórios são matrizes dessas políticas, elas se organizam, né, com um olhar especialmente voltado para famílias e para territórios. Essa gestão territorial, ela tem uma série de desafios, né, que nós vamos poder conversar um pouquinho, né, mas a ideia, né, é que a ação pública, o Estado, se aproxime do território, porque é no território que se dá a vida das pessoas, né? A gente se relaciona no lugar onde mora, no bairro, na cidade, né? Então é aí que a ação pública tem que estar presente, que o Estado tem que estar presente e realizar esse diálogo com as demandas, as necessidades da população que habita aquele espaço, que dá significado para aquele espaço, que vive naquele espaço. Bom, e assim, como se dão as políticas territorialistas aqui no Brasil? Como o governo trata esse assunto? Então, a gente tem uma questão muito vamos dizer, que antecede essa nossa discussão, é dizer que as políticas, elas são setoriais, né? A gente tem no Brasil um desenho que fragmenta as políticas. Você tem a política de educação, a política da saúde, a política de assistência social. Cada uma dessas políticas tem um desenho, né? E elas têm um foco específico, né? Uma das discussões que é bastante colocada na questão da territorialização hoje é a questão de como essas políticas conversam. Existe um diálogo entre as políticas, o que a gente vê é uma setorialização muito grande. Cada um tem seu financiamento, tem seu fundo, tem seus objetivos, tem sua área de abrangência, né? Então, você tem uma delimitação, por exemplo, na política de educação, X escolas formam um território de gestão. Na assistência social, X famílias formam um território de gestão na assistência social. Só que esse território de gestão da assistência social não é igual ao território de gestão da educação e nem tampouco da saúde. Só que eu, cidadão que moro no território, eu tenho que frequentar a escola, eu vou procurar a unidade básica de saúde, né? Eu vou buscar o centro de referência de assistência social. Quem faz, na verdade, a relação das políticas acaba sendo o cidadão, que sofre com essa fragmentação, né? Porque você não tem um diálogo entre essas políticas que pudesse otimizar e possibilitar uma intervenção mais adequada e que viesse efetivamente responder, né, às necessidades que a população apresenta, que são diferentes dependendo dos territórios onde elas se situam e dependendo também das condições que os territórios apresentam. Né? Se você olhar numa cidade, por exemplo, você vai ver que dentro de Chapecó, possivelmente deve ser assim, eu não conheço, mas você vai ter diferentes espaços, né, em que você tem melhores condições de acesso a determinados serviços do que outros, né? A gente pegar a clássica distinção entre o centro e a periferia, por exemplo, a gente vai ver que as situações, esses espaços onde as pessoas moram, são muito diferentes. E o acesso aos serviços públicos também é bastante diferente, né? Então, é uma questão que está posta hoje. Como é que você faz esse diálogo, o que a gente chama de intersetorialidade, né? Que é uma
uma palavra muito na moda, a gente lê nos documentos públicos, a gente lê nos nossos documentos acadêmicos, nas nossas pesquisas, é a busca do diálogo, porque afinal de contas, né, o ser humano é um ser total, né? Você não é um pedacinho educação, um pedacinho saúde, né? Na verdade, a gente é o cidadão que acaba fazendo esse processo de junção de todos esses aspectos que são fundamentais para a vida. Bom, a senhora falou um pouco ali do serviço social, assistência social. Qual que é o papel da assistência social na distribuição territorial aqui no Brasil? Então, a assistência social, né, ela é desde a Constituição Federal de 1988, né, ela é um direito, ela é uma política de direito, né? Quer dizer, se a Constituição vem quebrar com essa ideia, né, de que a assistência era ajuda para os pobres, né? É o que a gente chama de assistencialismo, não um direito que todas as pessoas têm a depender de sua necessidade. Então esse é um ponto fundamental que a gente pode colocar, né, na questão do que é a política de assistência social hoje. A política de assistência social também tem no seu desenho, na sua organização, o foco nas famílias, né, e nos territórios onde vivem essas famílias. E você vai ver que ela possui serviços, né, que, tanto de proteção, que a gente chama de proteção social básica, como de proteção social especial, né? Então, estão sendo implantados aqui em Chapecó, deve haver, da mesma maneira, os Centros de Referência e Assistência Social, que são os CRAS, e os Centros de Referência de Proteção Social Especializada, que são os CREAS. Eles se organizam assim no território, não é? E eles estão ali, devem estar a serviço de uma população que é demandatária de possui determinadas necessidades e precisa ser incluída, não é? Naquilo que é produzido socialmente pela sociedade como um todo, e que a política de assistência social é uma porta para a consecução desse direito. Então, nós vamos ver que há toda uma organização da política nos territórios. E qual é a exigência disso, né? Eu acho que uma das coisas postas que é muito importante hoje, nas políticas de maneira geral, e para nós, na política de assistência social, porque ela acrescenta talvez uma nova demanda para os seus profissionais, que é o conhecimento profundo dos territórios, né? Que condições esses territórios têm, o que ele tem, o que ele não tem. Não é só naquilo que o território é carente, né? Porque quando a gente fala de assistência social, a gente vai logo pensando na pobreza, no que não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, né? Como se esses espaços e essas famílias só tivessem carências a apresentar. Não, elas têm também potencialidades, possibilidades, né, que precisam ser conhecidas pela política, através do seu corpo técnico. Então, há uma demanda muito grande hoje para que os profissionais possam conhecer esses territórios onde eles vão atuar, conhecer as desigualdades que existem dentro desses territórios, porque as desigualdades não existem só, por exemplo, de um território com relação ao outro. Dentro de um mesmo território, você vai encontrar situações muito diferentes de desigualdades, né? A gente tem, que é um ícone em São Paulo, um bairro, né, que é o bairro do Morumbi, em que você tem até uma fotografia que é muito usada na internet para mostrar, por exemplo, o que é uma desigualdade intraterritório. Então você tem uma das maiores favelas que tem em São Paulo, que tem acho que 100 mil habitantes aproximadamente, encostada num bairro com prédios em que cada andar tem uma piscina. Então, se você olhar o território, o espaço físico onde estão localizadas essas famílias, você vai ver que esse espaço é por si só absolutamente desigual de condições, né? Sim, a gente vai falar isso no próximo bloco, a gente dá uma pausa agora e volta já.
Voltamos ao Café Consciência, que hoje recebe a professora Mariângela Belfiore Vanderlei. E o tema é a gestão territorial e os desafios à sua organização. Então, professora, a senhora conversava antes sobre as desigualdades sociais aqui no Brasil. Então, essas desigualdades, elas derivam da forma como algumas comunidades se desenvolveram, excluindo e marginalizando as classes mais baixas? Olha, se a gente for falar de desigualdade no Brasil, a gente tem que ir lá para trás da nossa história, né? Elas são oriundas de uma formação sócio-histórica brasileira que tem a desigualdade em todo o seu percurso, né? As relações já são desiguais desde lá o descobrimento do Brasil, né? Nós vamos ver que a gente tem aí uma situação crônica e histórica de desigualdade, que decorre, não é, de como a sociedade brasileira foi formada. Por outro lado, a gente sabe também que as sociedades capitalistas, e nós somos uma sociedade capitalista, ela tem, a desigualdade está no DNA do capitalismo, né? Esses processos de exclusão, eles são decorrentes dessa relação que se estabelece no capitalismo entre as forças produtivas, a detenção do capital e a venda da força de trabalho. Então, você tem, é histórica a desigualdade social no Brasil, né? Conforme eu te dizia, a gente conversava anteriormente, você vai encontrar desigualdade hoje nas suas mais diferentes expressões, né? Então, territórios onde essa desigualdade é maior, e elas são desigualdades que passam pelo social, pelo cultural, pelo econômico, né? O que a gente pode dizer que vem acontecendo no Brasil? Acho que a gente tem que, se a gente olhar as últimas décadas, né, de como a política e a economia no Brasil foram tratadas, a gente vai ver que a gente tem que reconhecer que existiram algumas alterações importantes, né? E uma parcela da população, principalmente pela via dos programas de transferência de renda, isso que todos nós conhecemos, que é o programa Bolsa Família, né? Que é um programa que distribui de alguma maneira parte da renda gerada no país, né? Para famílias em extrema pobreza. Então, nós estamos falando também de uma parcela da população que sofre de uma desigualdade profunda, né? O que se chama de famílias em extrema pobreza. Esses programas trouxeram uma transformação, né, algum tipo de modificação na nossa sociedade, né? Então, você tem uma parcela da população que, pela via do recurso que recebe, acabou sendo inserida no consumo, né? E aí nós vamos ter um problema e uma questão que, para mim, e muitos pesquisadores e analistas, né, têm chamado a nossa atenção, que nós estamos, no Brasil, a maneira como as políticas sociais vêm sendo conduzidas, nós estamos trabalhando com uma noção de cidadão consumidor. Então, as famílias em extrema pobreza recebem uma transferência monetária e vão como resolver as suas necessidades? No mercado, né? Agora, não é bem isso que a gente esperaria, não é, de um país que se diz democrático, né? Então, que nunca atingiu um nível de um estado de bem-estar social como os países europeus, por exemplo, né? E que nos últimos anos também passam por uma crise grande, né, de desmantelamento desse estado de bem-estar social, em que o direito é a peça-chave, né, da construção de uma sociedade mais igualitária, etc., né, em que o Estado é um Estado forte, provedor, mediador, né, dos interesses, dos conflitos de classe e tudo isso. Então, nós vivemos atualmente, apesar de que temos que reconhecer de avanços que tivemos nos últimos anos, né? Um avanço significativo que os economistas e sociólogos mostram muito bem foi o avanço que se deu no salário mínimo, né? Porque ele não só melhorou a condição de trabalho salarial do trabalhador formal, como ele também incide e impacta os benefícios sociais que têm como base o salário mínimo.
Então você tem toda vamos dizer, um reordenamento da sociedade, mas que na verdade, vamos dizer, atenuou essa situação de extrema pobreza, e nós vamos ver que tem dados que mostram isso, mas que, incrivelmente, contraditoriamente, diminuiu muito pouco a desigualdade. Porque a desigualdade se dá também por quê? Porque você tem uma parcela da população que concentra a renda e a riqueza, né? Porque a distribuição, ou a má distribuição não é só de renda, é também de toda a riqueza que se produz na sociedade, né? E a concentração aumentou no Brasil, dessa parcela da população que concentra a renda de uma maneira inclusive mais incisiva hoje. Então, a gente caminhou um pouquinho na questão da desigualdade. Nós melhoramos um pouquinho, mas muito pouco. Bom, essa distribuição de renda gerou vários movimentos sociais aqui no Brasil. E como esses movimentos sociais eles interferem na criação de políticas públicas para maior distribuição de renda? É muito bom que você tenha colocado essa questão, né? Porque a gente pode pensar um pouquinho, vamos um ano para trás e vamos ver, por exemplo, né, pegar um momento importante dos movimentos sociais do Brasil, que foram as manifestações de junho, né? Esse é um tema que eu gosto muito porque eu participo na PUC há muitos anos de um núcleo de estudos e pesquisas sobre os movimentos sociais, né? Então, eu penso que, por exemplo, se a gente olhar um pouquinho essas manifestações ocorridas no ano passado, nós vamos ver que tem parcelas da população de diferentes inserções sociais que estão dizendo o quê? Estão exigindo qualidade das políticas, né? Então nós precisamos o quê? De melhor educação, de uma saúde que efetivamente permita o acesso e tenha qualidade, né? Que seja universal. A questão urbana hoje no Brasil é fundamental, né? Então, o acesso à cidade, a questão da mobilidade urbana, a questão da reforma urbana, né? A gente tem tradicionalmente discutido bastante, embora nem sempre com soluções pertinentes ao tamanho da discussão que se faz, né? A reforma agrária. Mas nós temos um problema urgente no Brasil hoje, que é a reforma urbana. 80% da população brasileira hoje está nas cidades, né? Nós vimos as manifestações pelos movimentos sociais, as manifestações contra a Copa, quer dizer, não era contra a Copa, mas contra os gastos que se fizeram na Copa, né? Então, os movimentos sociais, sim, são sujeitos importantíssimos na sociedade. Eles não só são movimentos que expressam a resistência a um determinado modelo de desenvolvimento, mas também eles pressionam o Estado, né? E tensionam as relações entre as diferentes classes sociais. Então, eles têm um papel fundamental. E hoje eu acho que a gente em São Paulo tem sentido isso muito de perto, e imagino que todas as metrópoles estão passando por isso. Há uma disputa imensa entre o mercado, então a questão toda da especulação imobiliária, etc., e a demanda por moradia. A demanda pela terra urbana, pela possibilidade de habitar, não as franjas da cidade, né? Porque o que acontece na nossa história brasileira é que os pobres foram sendo expulsos dos centros da cidade. A gente foi mandando para cada vez mais longe, lá onde não tem transporte, não tem serviço, né? Que as pessoas moram precariamente, ocupam muitas vezes, porque não tem outra condição, espaços em áreas de risco, etc. Mas hoje é uma disputa pelo centro da cidade. Bom, e como a globalização contribui para, ao mesmo tempo que ela aproxima, excluir algumas comunidades que já eram excluídas? Olha, a globalização dá um café consciência enorme, sozinho, né? Mas eu acho que a globalização, como muitas coisas, tem as suas contradições, né, as suas tensões. Então, nós vivemos, né, o mundo todo passa já há anos por esse processo de globalização, né? Há interferências imensas, né, e, no próprio entendimento dos estados, né, na autonomia que os estados nacionais têm ou não com relação à organização da sociedade, aos projetos de desenvolvimento, né? Então, temos aí a globalização, foi um dos veículos importantíssimos para a questão
da financeirização do capital, né? Então, essa transformação do capital produtivo em capital financeiro, né? É uma figura que já se faz há muitos anos. Quando nós estamos conversando aqui, os dólares, euros e etc. estão passando em cima da nossa cabeça sem que absolutamente dê nenhuma importância para o que você pensa ou o que eu penso, né? Então, isso tudo acaba gerando crises, né? Como a crise que a gente vem vivendo aí desde o final dos anos 90, que se acirrou em 2000, que se acirrou novamente recentemente, que são consequências também dos processos de globalização. Existem autores que trabalham com a ideia de uma globalização contra-hegemônica, que vá no sentido contrário à globalização como a gente vem vivendo nos últimos anos, né? Que pudesse inclusive fortalecer as relações dos países do Sul, por exemplo, África, América Latina, né? Fortalecer possibilidades de mercados comuns que pudessem enfrentar também as questões maiores e importantes da economia internacional. Então, o que a gente vê, quando você me pergunta assim, lá essas comunidades, esses bairros, elas são consequência, quer dizer, tudo isso que a gente vive no Brasil, né, é consequência da nossa história, obviamente, né, de como nós constituímos esta sociedade, que projetos estão em disputa na nossa sociedade, né, porque a gente sabe que há projetos políticos de desenvolvimento em disputa, né, lógico, mas são também, e porque o Brasil faz parte deste mundo globalizado, são também resultantes das relações que se estabelecem internacionalmente e que sacrificam mais ou menos determinados países. Então, a globalização é um sujeito fundamental na nossa discussão aqui. Ok, professora, muito obrigado pela tua participação aqui no Café Consciência. Eu é que agradeço a possibilidade que vocês estão me dando de poder dialogar com você e dialogar com os alunos da UNO-Chapecó e com a sociedade de maneira geral, a partir dessa discussão que tivemos hoje aqui, desse diálogo, e que eu agradeço bastante. O Café Consciência de hoje fica por aqui, mas você pode conferir esse e outros programas no site da UNO-Chapecó, unochapecó.edu.br/UNOWebTV. Até o próximo programa.